Êxodo 10, continuando ainda a apresentação das pragas. Hoje nós vamos ver a 8ª praga e a 9ª praga. A praga dos gafanhotos e a praga das trevas. Amém? Eu quero fazer a leitura com vocês do verso 1 ao verso 20. E depois da aplicação dessa primeira parte, nós vamos fazer alguns apontamentos rápidos do verso 21 ao 29. Amém? Amém. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Você conseguiu entender essa palavra? Era muito normal no mundo antigo se dar um sinal lá de que havia nuvens de gafanhoto chegando, e as pessoas se preparavam. Eles conheciam as nuvens de gafanhoto. Mas essa praga viria com tanta força que nunca alguém tinha visto ainda o tamanho da desgraça. Amém? Verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Quem vai? Toda a família. Não, ninguém vai ficar para trás. Quem vai ir? Todos vão, toda a família vai. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vê depois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores,
nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Amém? Em todos os tempos bíblicos, os gafanhotos sempre vieram do Senhor Deus Yahvé. Não existe um caso na Bíblia que os gafanhotos tenham vindo de Satanás. Todas as vezes que há gafanhotos, que há praga de gafanhoto, que há juízo de gafanhoto, sempre a Bíblia indica que quem trouxe foi Deus, que trouxe por meio de uma nuvem de outro lugar, e Deus trouxe a praga dos gafanhotos. Existe entre o mundo evangélico uma frase assim: o gafanhoto devorador. Normalmente as pessoas falam isso quando elas vão mal na vida financeira, fazem maus cálculos financeiros, então vem a bancarrota financeira, e eles dão a culpa para o diabo por causa daquela crise financeira, e eles dizem que quem está destruindo a vida financeira é o gafanhoto devorador. Mas em nenhum lugar o gafanhoto é atribuído ao diabo, sempre a Deus. Então esse problema financeiro que eu citei para vocês, na maioria das vezes não é Satanás. Os gafanhotos são frutos de Deus e não de Satanás. Quando nós olhamos nos profetas menores, nós sempre vamos entender isso e ver a incidência de gafanhotos. O povo se afasta de Deus, coloca a idolatria dentro de casa, coloca a idolatria na cidade, postes ídolos, se afasta do Senhor, e Deus manda juízos para que as pessoas se arrependam, e na maioria das vezes há gafanhotos entre esses juízos. Em Joel, no capítulo 1, verso 4, o texto diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então esse texto falando sobre o gafanhoto que vem e acaba com tudo. De um dia para o outro estava lá aquela nuvem de gafanhoto, e o coletivo de gafanhoto é nuvem. Eu pesquisei para ter certeza. E a nuvem de gafanhoto estava lá na lavoura e comia tudo em algumas horas, destruía completamente o sonho de uma safra. Completamente. O gafanhoto, nome científico, Coelíferas, classe Insecta. Ele é da divisão dos Neópteras. O gafanhoto, filo, ele é um artrópoda, é da ordem dos Ortópteras, e ele é do reino das animalia. E há entre 11.500 e 25.000 espécies de gafanhoto. Eu que achava que existia apenas um tipo de gafanhoto, ou pelo menos até o texto do Joel 1 fala ali do cortador, do migrador, e do devorador e do destruidor. Então tem pelo menos 4 aqui no texto, mas tem entre 11.500 e 25.000 espécies de gafanhoto, de todos os tamanhos, de todas as cores, mas todos eles são gafanhotos, e todos eles comem muito. Hábitos terrestres, se alimentam em geral de vegetais e são responsáveis por causarem grandes danos em plantações. 95% das espécies são consideradas pragas. Um gafanhoto adulto pode comer o equivalente ao seu peso em um só dia. Um gafanhoto pesa entre 10 e 30 gramas, depende da espécie. Você imagina uma nuvem de milhões e milhões e milhões de gafanhotos, e aquele bicharedo comendo entre 10 e 30 gramas, aquilo é capaz de devastar centenas de hectares de lavoura por dia. Máquinas de comer, e comem de dia e comem de noite.
Na falta de alimentação vegetal, podem comer tudo, até mesmo roupas e móveis. Quando você olha esse texto de Êxodo, o texto diz que os gafanhotos entraram dentro das casas dos egípcios. Esses gafanhotos comeram tudo que eles encontraram pela frente, até madeira seca, móveis, roupas, cortinas. Eles comem tudo, tudo é devastado por esses gafanhotos. Se movem em bandos ou em nuvens de milhões de indivíduos, aonde passam, comem tudo que tiver cor verde ou parecer com vegetal. As fêmeas depositam seus ovos em solos macios, em alguns dias eclodem milhares deles e continuam um ciclo de destruição. Você imagina aquela nuvem de gafanhotos que passou ontem. Em 3, 4 dias, todos aqueles ovos que foram depositados pelas fêmeas vão eclodir, porque eles colocam ali os ovos em ninhos de solo macio, e com o calor do sol os ovos eclodem sozinhos, e depois que os papais e as mamães já estão lá no outro lugar, os filhotes nascem e continuam migrando e comendo. É como se nunca terminasse. No Brasil, essa praga causou grandes perdas nas lavouras de feijão e arroz nas décadas de 1930 e 1940 na região sul do país. Eu já ouvi relatos de pessoas antigas falando sobre isso, que é terrível. Aonde um gafanhoto chega, ou aonde a nuvem chega, acabam com toda a plantação e com investimento de meses. Por isso que muitas vezes pessoas que comem bastante são chamados de gafanhoto ou gafanhoto devorador. Nos dias da grande tribulação, antes de Jesus voltar, em Apocalipse 9, aonde fala sobre a quinta trombeta, o texto também fala de gafanhotos. Em Apocalipse 9, versos 3 e 4, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Eu creio que esse texto pode ser literal, porque esse texto do Êxodo é literal. Aqui não teve outra praga, teve de fato gafanhotos. Amém? Então eu creio que nesse período da grande tribulação, esses gafanhotos que Deus vai soltar sobre a face da terra, a Bíblia diz que eles não vão comer coisas verdes, mas eles vão devorar as pessoas. E o texto diz que aquelas pessoas que não vão ter o selo de Deus, a marca da aliança do sangue de Cristo, vão ser devoradas por esses devoradores, gafanhotos carnívoros. Que coisa terrível. Apenas um texto na Bíblia fala de algo bom sobre o gafanhoto. Quando diz que João Batista comia gafanhoto, ele é muito rico em fibras, ele é muito rico em várias coisas boas, e uma pessoa de fato pode viver comendo gafanhoto, porque ele cai lá no deserto, morre, não tem bactéria, não tem fungo, é seco, ele vai lá e come cheetos, gafanhoto, e as pessoas de fato há relatos que elas comiam gafanhoto e podiam viver. Amém? Verso 2: e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios. Quando nós vamos ler o texto da noite da saída do povo de Israel do Egito, Deus dá ordem para Moisés e para Arão, dizendo sobre a ceia, sobre o cordeiro, sobre os pães asmos, sobre as ervas amargas. E Deus dá uma ordem para Moisés dizendo: e vocês vão celebrar a ceia, e vocês vão contar para os filhos e para os filhos dos filhos, até muitas gerações, o que eu fiz no meio de vocês, para que todos saibam de geração em geração a grande libertação, a mudança de vida que eu dei para vocês. Mas aqui o texto diz para que os hebreus contassem para os filhos deles também como Deus é poderoso, como Deus tem espada que mata, como Deus manda gafanhotos, e para que contes aos teus filhos e aos filhos dos filhos, como zombei dos egípcios. E o texto é muito claro: Deus zomba dos incrédulos, daqueles que são autossuficientes, pensam que não precisam de Deus. Deus zomba. Além de ser uma loucura a pessoa pensar que ela não precisa de Deus, ainda a Bíblia diz que Deus zomba. O texto dos Salmos
2, verso 4, diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O texto diz que Deus ri daqueles que são incrédulos, idólatras, daqueles que pensam que nunca precisam de Deus. Deus ri dessas pessoas e zomba deles. Esse texto casa aqui com esse texto que Deus diz: vocês vão ensinar para os filhos de vocês como eu zombei dos egípcios, porque os egípcios não se quebrantaram na minha presença. O verso 3: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Sabe aquela pessoa que está debaixo de juízo? E juízo, aí juízo financeiro, aí juízo na saúde, aí juízo nisso, aí juízo no relacionamento, e juízo, e há uma pergunta: até quando você vai ficar debaixo de juízo e não vai se arrepender do seu pecado? Até quando você vai ficar debaixo desse deserto, que não é um deserto bom, é um juízo, é um deserto de juízo? Até quando você vai sofrer e você não vai mudar a tua atitude, as tuas escolhas, teus pensamentos? Até quando você vai ficar nessa situação? Vamos lembrar que o faraó teve inúmeras perdas, quanto prejuízo, tanto com animais como com população, quanto prejuízo de pragas, quanto prejuízo de bagunça em todo o território. Você imagina como deve ter quebrado a economia com todos esses lances de juízo. Mas ele não se amolecia, ele não se entregava, ele não se deixava derreter na presença de Deus. E a pergunta aqui dos profetas é: precisa mais desgraça para que haja quebrantamento? Precisa mais porta fechada para que haja um entendimento? Até quando recusarás humilhar-te perante mim? E tem pessoas que são assim. Quantas pessoas que estão no leito de morte, duras, e Deus humilha com doença, quebranta, e a pessoa não se arrepende, ela não dá o braço a torcer. Às vezes a pessoa perde família, perde tudo, até perde crédito, mas ela não se dobra, ela não se deixa dizer nada. A palavra de Deus não tem valor nenhum para ela. Ela está humilhada e quebrada, mas ela não se humilha na presença de Deus. Até quando? Até quando? O verso 7 é mais um ponto que eu quero avaliar com vocês. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? A forma como os inimigos de Deus enxergam os profetas. Moisés e Arão eram boca de Deus, eram profeta. Os filhos de Deus, a igreja, olha para os profetas e vê bênção, teofania, maravilha, milagre. As pessoas olharam para o João Batista como a solução. E a Bíblia diz que eles se ajuntavam aos montes para ouvir a pregação dele, que não era politicamente correta para a época, e se quebrantavam e mudavam de vida. Mas os inimigos de Deus olharam de outra forma. O Moisés e o Arão eram profetas de Deus, eram boca de Deus. E vamos olhar aqui a forma como os inimigos de Deus olham para os profetas. Como eles olhavam para Moisés? Como cilada, como um problema. Até quando que esse problema vai estar aqui? Porque antes de Moisés vir, nós vivíamos em pecado, felizes da vida. Agora quando Moisés vem e o profeta abre a boca, agora a nossa consciência começou a doer, porque agora o tempo todo está o Moisés dizendo sobre pecado. O tempo todo o Moisés está pregando sobre o pecado. E desde que o Moisés veio, é uma cilada, é um problema. E os oficiais: até quando nos será por cilada este homem? Jeremias foi visto como inimigo e jogado em uma cisterna. Ele foi visto como cilada, mas ele era a boca de Deus. Isaías foi visto como inimigo do Estado, e ele foi condenado, ele foi cortado ao meio, cerrado ao meio, de baixo em cima. Ele era a boca de Deus, mas pelos inimigos ele foi visto como uma cilada, um problema.
O João Batista, ele perdeu a cabeça por dizer para Herodes que Herodes estava vivendo em adultério, pois havia furtado a esposa do seu irmão Tiago. É verdade. E o João Batista abriu a boca e disse: você está em adultério. João Batista se tornou um problema para Herodes e para Herodias, porque ele tinha elucidado um pecado. Paulo, o apóstolo, foi apedrejado por dizer que os deuses são ídolos e que existe apenas um Deus verdadeiro. Quando ele chega na cidade, ele diz: esses ídolos, eles não são nada. E ele é apedrejado por ele elucidar a verdade para as pessoas. Jesus foi um dia para uma cidade chamada Gadá, quando atravessou o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades. Chegando do outro lado, ele chega num lugar chamado Gadara, onde tinha um gadareno possuído de demônios. Jesus foi expulso de Gadara, e essa cidade é onde os porcos eram mais importantes do que a salvação. Como as pessoas olham para os profetas? Como as pessoas olham para os pastores? As pessoas podem olhar para um pastor e dizer: esse cara é um problema. Desde que ele veio aqui na nossa igreja, ele só fala de pecado, bebida alcoólica não pode, carta não pode, novela não pode, cuidado com filme, cuidado com seriado, é um problema. Mas as pessoas também podem olhar para o profeta e dizer: graças a Deus pelo profeta, porque desde o dia em que chegou o profeta, nossos olhos se abriram e a nossa vida mudou. Em 1 Pedro 2, o verso 7 e 8, Pedro diz assim: Jesus Cristo, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Quando Jesus estava na cruz, ele foi crucificado entre dois ladrões. Para um daqueles ladrões, Jesus foi a porta para o céu. E para o outro ladrão, Jesus foi uma desgraça, porque ele blasfemou contra o Cristo até no último minuto. Moisés e Arão poderiam ter sido homens de graça para esses oficiais, mas eles olharam para o Moisés e o Arão como cilada, como problema, como nós olhamos para os profetas. O verso 8, a partir do verso 8, o Moisés e o Arão vão na presença do faraó, e o faraó é a figura de Satanás aqui, e ele começa a negociar. Satanás negocia as coisas, e há uma pergunta: quem vai sair, quem vai deixar o Egito para fazer culto para Deus, para servir a Deus? E no verso 9 aqui, um homem que entendeu as coisas respondeu a Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, vai todo mundo, toda a família, vai homem, vai mulher, vai esposo, vai esposa, vai os filhos, vão todos, ninguém vai ficar para trás. E Moisés ainda cita aqui as palavras do próprio Deus: vão os rebanhos e todos os bens, nada ficará para trás, tudo será consagrado ao Senhor. E aqui nós vemos a proposta de Satanás, no verso 11: não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. Eles expulsaram da presença de Faraó. Qual a proposta de Satanás aqui? Não vai toda a família, não, vai apenas os homens. Não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor. Não vai toda a família para o estudo bíblico, não. Vai apenas os homens, porque a mulher tem muito serviço, as crianças não entendem nada. Vai só o homem para o estudo bíblico. Não vai toda a família para a igreja, não. Não vai todos para o culto, vai apenas o homem. A proposta de Satanás é: não é todos que dizimam, apenas o homem. E tem famílias que os dois têm emprego, os dois têm salário, os dois têm renda, mas apenas o homem dizima e oferta. Eu não, só o homem. É uma proposta do diabo.
E Satanás faz essa proposta para as pessoas: não, todos não consagra tudo e todos, apenas consagra uma parte, apenas uma parte para o Senhor, a outra parte fica no Egito. Cuidado com a proposta de Satanás na sua vida. Satanás é vivo, ele é real, e Satanás é muito mais perigoso pela negociata do que pela violência. Porque ele negocia e as pessoas entram na armadilha e ficam presas. Porque Satanás, para ele 5% está bom. Porque se ele tem nas mãos dele um dedo, ele também tem todo o corpo. Porque o dedo faz parte do corpo. Essa é a proposta de Satanás. Do verso 16 ao verso 17, aqui nós já vemos a praga já tinha passado. E o texto diz aqui do verso 12 até o verso 15... que nunca eles tinham visto uma espécie de gafanhoto como essa. Então vamos encaixar essa peste ou essa praga de gafanhotos entre as 11.500 e as 25.000 espécies que já foram notificadas em todo o mundo. Mas aqui o texto ainda diz que nunca tinha tido um gafanhoto como esse. Nunca os egípcios tinham visto algo como isso aqui. O texto ainda diz que eles comiam tudo que vinha pela frente, tudo que era verde, tudo que parecia vegetal. E pelas pesquisas que nós fizemos, eu consigo entender que eles também comeram panos, roupas e partes dos móveis. Eles comiam, eles são gafanhotos. O texto também diz aqui que tudo se escureceu. No verso 15, porque cobriram a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu. Foi terrível. E além de ser terrível, de comer tudo, aquela nuvem de gafanhoto trouxe uma opressão, uma impotência. Deus mostrou para eles que eles são nada. Eles são exatamente nada na presença de Deus. O verso 16 em diante, então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão. Eles disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Em qual momento que o faraó teve a ideia de que ele pecou? Quando ele estava debaixo de praga, quando o juízo estava comendo, quando o negócio estava pegando. Nesse momento em que ele estava oprimido e acuado, ele então confessou: estou debaixo de pecado, eu pequei contra Deus e pequei contra os profetas. Verso 17: agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, essa vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim essa morte. Senhor, misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim. Quando tinha praga, quando tinha dor, quando tinha impotência, quando tinha opressão, quando ele não sabia o que fazer. Deus, tem misericórdia de mim. Mas tudo isso aqui é um falso arrependimento. No verso 18, Moisés orou. Verso 19, Deus atendeu a oração e levou os gafanhotos embora com vento, como eles tinham vindo. E no verso 20, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Quando a praga foi embora, o que aconteceu? Como o Faraó, que tinha recém dito que ele tinha pecado e estava arrependido, voltou a ser duro de novo. E todas as vezes é válido que a gente repita isso. Há pessoas que são assim. Quando elas estão passando por uma dor, por uma dificuldade, elas se lembram de Deus. Elas se lembram da palavra, elas lembram que elas precisam ler a Bíblia e orar. Mas quando a dor passa, elas de novo levantam a mão e dizem: eu não preciso. Uma vez eu ouvi uma história, eu acredito que eu até já contei aqui, de um bêbado que estava voltando para casa, depois de novo se entregar à bebida alcoólica. E entre o lugar onde ele estava e a casa dele tinha um trilho de trem. E quando ele foi passar aquele trilho de trem, todo bêbado, ele enfiou o pé debaixo de um dormento, entre os dormentos e o trilho de aço, e prendeu o pé ali, e ele não conseguia sair, e o trem vinha vindo. Ele uma vez tinha sido evangélico, e ele se lembrou de Deus, e ele começou a orar a Deus: se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que eu vou deixar a bebida.
E ele começou a orar e o trem vinha vindo. Senhor Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou voltar para a igreja. Eu vou tratar melhor a minha família. Ele começou a orar e fazer votos. E de repente ele conseguiu tirar o pé e saiu e o trem passou. E ele falou assim: Deus, não precisa mais, eu já consegui. Às vezes as pessoas agem da mesma forma. Quem tirou o pé dele daquele trilho foi Deus. E depois que Deus levou os gafanhotos embora, já não precisa mais, já está tudo bem de novo. Meus irmãos, essa é exatamente a tolice de um ser humano. Depois que foi embora essa praga, veio uma nova praga, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. O bicho estava pegando. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos os sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha só ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. E essa praga vem sem aviso, porque a pessoa que já está debaixo de juízo e ela não se arrepende, Deus não precisa avisar. Ou um juízo já é aviso para o outro juízo. E o natural é que quando não há arrependimento, que vai ter próximo juízo. É assim. E veio aqui uma praga de trevas. Eu tentei entender o que poderiam ser essas trevas. Eu realmente entendo que não teve sol, teve trevas. O comentarista bíblico Champlin, ele faz algumas apurações. Ele diz: a praga pode ter sido um acontecimento local devido a uma tremenda tempestade de poeira tão intensa que obscureceu o sol por 3 dias. O vento quente, chamado de Kansim, que sopra da banda do deserto, principalmente durante a primavera, algumas vezes traz tanta areia e pó que o ar escurece e a respiração torna-se difícil. É uma possibilidade. Ele continua dizendo: outros especialistas veem aqui uma ocorrência cósmica. Algumas vezes a Terra passa por uma espécie de poeira proveniente do espaço sideral, de tal modo que acontecem períodos imprevisíveis de trevas, visto que a órbita da Terra leva o nosso planeta pelo espaço, as coisas acabam voltando ao normal. Mas o que eu mais achei interessante na afirmação desse comentarista, que ele diz assim: alguns estudiosos pensam que é inútil tentar encontrar explicações naturais, locais ou cósmicas, deixando tudo no terreno do miraculoso e misterioso. Deus botou essa escuridão. Assim como no primeiro dia da criação, Deus separou a escuridão da luz, assim também Deus trouxe trevas durante 3 dias, e aquilo foi miraculoso. Deus colocou trevas, e as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e o texto diz que elas nem se levantavam, porque não enxergavam nada. Mas Deus preservou a casa dos hebreus, porque um filho de Deus é diferente do que um ímpio. Aí vem a proposta de Satanás, verso 24. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide e servi ao Senhor.
Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. A proposta de Satanás é: pode ir pai, pode ir mãe, pode ir família, mas riqueza fica. Sabe aquela ideia franciscana de voto à pobreza? Isso não é bíblico, isso não é cristão. Em todos os tempos, Deus abençoou o povo dele com bens materiais. Amém? Sempre. E em toda a época, em todo o tempo, Deus instruiu o seu povo para que no culto se trouxesse sacrifícios, e os bens materiais sempre fizeram parte do culto a Deus. Amém? Pensa comigo. Se Deus tivesse mandado trazer bens materiais para o culto, mas tivesse empobrecido o seu povo, Deus seria injusto, não seria? Mas Deus manda trazer os bens materiais exatamente porque Ele dá, autoriza e incentiva para que o seu povo seja rico de tudo, inclusive com bens materiais. Então a proposta de Satanás é: vocês podem adorar a Deus, mas deixem os bens materiais em casa. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que um coração convertido de verdade é também quando o bolso é convertido. Uma pessoa que não tem o bolso convertido ao Senhor, não tem ainda a carteira convertida ao Senhor. Toda a nossa vida precisa ser consagrada. Provérbios 3:9, o texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, com os teus bens. Não é questão de dinheiro, é questão de honra. Honra ao Senhor. Então, como ele iria honrar a Deus sem os bens? Se Deus tinha mandado eles levarem sacrifícios, como assim? Nós precisamos prestar atenção, porque Satanás, ele é nojento e ele negocia as coisas. E há sim na igreja evangélica brasileira uma ideia: eu entrego o meu coração, mas os meus bens já estão consagrados, eu não preciso entregar. E a Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens. A Bíblia ensina sobre o dízimo, sobre as ofertas: honra ao Senhor com os teus bens. E a proposta de Satanás é: não precisa consagrar tudo. A primeira proposta é: não precisa consagrar toda a família, não precisa trazer os filhos para a igreja, porque os filhos não entendem. Mas a Bíblia diz que até o bebezinho precisa estar no culto. A segunda proposta é: não precisa trazer tudo. A primeira é: não precisa trazer todos. A segunda é: não precisa trazer tudo. Deixa os animais, os bens materiais no Egito e vão embora sem. Mas nós vemos aqui, quando um homem de Deus entende a causa da missão, ele não abre mão do que Deus falou. Moisés não abriu mão do que Deus instruiu. Verso 26: e também os nossos rebanhos irão conosco. Você imagina o Moisés olhando no grão do olho do faraó e dizendo: não. Moisés era um homem corajoso aqui nesse lugar, um homem corajoso que preferiu não abrir mão do que Deus falou para ele. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Todo mundo vai, toda a casa e toda a riqueza, todo mundo vai. Eu quero encerrar esse tema, esse texto de hoje, falando sobre quando a misericórdia vai embora. A misericórdia pode ir embora. A Bíblia ensina sobre o tempo da graça, e a Bíblia também fala sobre quando o tempo da graça vai embora. A Bíblia também apresenta pessoas na Bíblia que se afastaram de Jesus, foram para a apostasia e o tempo da graça foi retirado. Enquanto que o Moisés e o Arão visitavam o palácio, havia a visita da graça. Mas nesse ponto aqui, o verso 28, disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim. O que acontece quando um povo escolhe entre porcos e Jesus e prefere ficar com os porcos e mandar Jesus embora? O que acontece com um povo
que prefere ouvir doces mentiras do que a verdade. O que acontece quando um faraó diz: retira-te da minha casa, eu não quero o profeta de Deus na minha casa, eu não quero pastor aqui, eu não quero missionário, eu não quero profeta, retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E ainda há ameaça de morte. E Jesus diz, quando Jesus manda os 70 de 2 em 2, Jesus diz: quando vocês entrarem numa casa e aquelas pessoas não querem ouvir o evangelho, vocês saem, vocês batem até o pó e vocês vão embora. E quando o faraó diz: não quero mais você aqui, Moisés e Arão, sai da minha casa. O que o Moisés e o Arão fizeram? 29, respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu ver a teu rosto. Então tá bom, se você não quer, tudo bem, eu vou embora. O faraó não viu mais o rosto de Moisés, não viu mais, porque na 10ª praga Deus fala só com Moisés e Arão, e eles não vão mais na casa do faraó. Depois da 10ª praga, Deus tira eles do Egito, e a última coisa que o faraó viu foram 2 paredes de água que sucumbiram, que mataram, que afogaram ele. Meus irmãos, a misericórdia foi embora. Não deixe a misericórdia ir embora. Meus irmãos, em vida uma pessoa pode perder a salvação quando ela despreza, a misericórdia vai embora. Abraça a misericórdia. Abraça a misericórdia com toda a tua força, com tua família, com os teus bens. Honra ao Senhor. Abraça a misericórdia com toda a tua consciência, com toda a tua concentração, com toda a alma, com todo o espírito. Não deixa a misericórdia ir embora. Nós não temos controle sobre ela, mas nós não queremos que a misericórdia vá embora. Amém. Em nome de Jesus. Senhor meu Pai, como é bom, Senhor, quando a Tua palavra nos conduz a um entendimento sério, verdadeiro, profundo. Obrigado, Pai. Senhor meu Deus, eu sei que nessa noite o Senhor construiu coisas lindas dentro de nós, construiu caminhos que fazem sentido na nossa vida. Senhor Deus, eu quero fazer um pedido para o Senhor aí nessa noite, Pai. Que a Tua misericórdia nunca vá embora da minha casa, da minha vida e dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Seja o centro, minha fonte, minha